A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá! Hoje estamos conversando sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre uma questão que os discípulos fazem a Jesus. Por que o uso das parábolas? E sobre ela eu quero conversar um pouquinho com vocês, fazer algumas considerações. Haroldo Dutra, numa palestra que eu assisti recentemente, ele nos conta que era muito comum na cultura hebraica o uso de parábolas, o uso dessas pequenas narrativas alegóricas para explicar conceitos para adultos, para crianças. E que na Grécia Antiga isso já era muito comum. Os filósofos se utilizavam das parábolas para explicar conceitos. Acredito que todos aqui se lembrem, por exemplo, do mito da caverna, uma narrativa que foi criada para explicar alguns conceitos, entre eles o senso comum. Então Jesus se utilizava das parábolas nos seus diálogos com donas de casa, com agricultores, com pescadores, e por meio delas introduzia conceitos mais complexos, mais abstratos, contextualizando aquela realidade que eles viviam, para que pudesse conversar com eles, apresentar o conceito de Deus mais amoroso, apresentar as características do reino de Deus. Numa sociedade que ainda vigorava uma visão de Deus, de um Deus que castigava. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, onde ele apresenta essa ideia desse Deus que perdoa, que acolhe, que recebe. No Evangelho também nós lemos que Jesus fazia com as pessoas tal como se faz com as crianças, que o conhecimento era proporcional à inteligência de cada um. E se nós pensarmos em termos de gerações, a nossa geração, ela também compreende o conhecimento, compreende a codificação de forma proporcional à inteligência que nós desenvolvemos. E que daqui a 100 anos, essa compreensão pode ser muito mais ampla. Essa compreensão, essa vivência, essa prática do que é proposto no Evangelho pode ser muito mais ampla. E então Jesus ele se utilizava do contexto, da realidade, da simplicidade, da brevidade, para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele queria construir com elas, esses novos conceitos que ele queria lhes apresentar. E aí, pesquisando na internet, pesquisando em textos, eu encontrei um que divide as parábolas em 3 categorias e achei interessante para partilhar com vocês. Na primeira categoria, as parábolas são classificadas como verídicas. Por quê? Porque elas nascem do cotidiano, elas nascem do dia a dia e por isso elas se tornam universais, como por exemplo a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Nós também temos outra, que é a segunda, as parábolas em formas de histórias, que tratam de acontecimentos passados, onde o foco narrativo ele é sobre uma pessoa. Então, nós temos 2 exemplos, a parábola do mordomo infiel e a parábola do juiz iníquo, do juiz que é malfeitor, que é perverso. E nós também temos as parábolas ilustrativas, que são aquelas que têm a intenção de servir de exemplo de conduta,
como, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Mas ficou muito na minha mente essa frase que está na resposta de Jesus aos apóstolos sobre o uso das parábolas, para que entendam com o coração e os curem, para que compreendam com o afeto. E aí nós podemos ver Jesus como um grande professor, um professor amoroso, um professor que soube acolher a realidade do educando, o contexto, e que, para que o educando compreendesse aqueles conceitos, ele traduziu, ele pôde trazer aquilo para a realidade do educando. Ele não se colocou acima, mas ele olhou de igual para igual, sobretudo vendo todas aquelas pessoas com a potencialidade que elas tinham e que talvez elas nem se dessem conta. Assim como um professor, como uma professora que olha para o seu grupo de alunos e já imagina tudo que eles podem ser de bom na vida. E aí eu fiquei recordando dos bons professores que eu tive, daqueles para quem eu guardo um grande afeto. E acho que esse pode ser um exercício, recordarmos dos professores que tivemos, daqueles professores que respeitaram nosso conhecimento, mas que apresentaram novos, e que para isso consideraram a nossa realidade, o nosso contexto, a nossa linguagem, os instrumentos que nós tínhamos, as ferramentas que nós trazíamos de casa, para assim ampliá-las. Acho que esse é uma comparação desse Cristo que, por meio das parábolas, das metáforas e dos enigmas, tratou de ampliar o mundo daquelas pessoas que viviam ali com ele, daqueles espíritos que tiveram a honra de encarnar naquela época, naquele momento. Então, que nós todos tenhamos uma boa semana, com as boas lembranças do nosso próprio processo educativo. Obrigada e até mais. Boa noite, meu nome é Roberta, sou do Grupo Espírita Esperançar, e essa noite a gente está conversando sobre o capítulo 24. O Áureo acabou de contar a passagem da Marta e Maria para vocês, e eu vou comentar com vocês um pouco dessa passagem, né? Que ensinamentos Jesus quis nos trazer com essa passagem na casa de Marta e Maria. Jesus não perdia nenhuma oportunidade de nos fazer aprender com cada ato, com cada palavra, com cada movimento seu. E eu só queria detalhar mais, relembrar mais essa passagem, né? A Marta está lá, atarefadíssima, provavelmente arranjando a comida, arranjando os aposentos, e quando ela olha, ela está lá na correria, quando ela olha a Marta, sua irmã, está ajoelhada aos pés de Jesus, ouvindo as preleções. Ela fica brava e vai para Jesus e fala: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. E Jesus, que não perde a oportunidade, responde a ela: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Isso está em Lucas, como o Áureo já falou. Será que Jesus quis nos ensinar com essa passagem, né? Não estamos trazendo essa passagem, nem era a intenção de Jesus, e nem é nossa intenção, quando analisamos essa passagem, fazer comparações entre Marta e Maria, ter de escolher um lado. Não, a Marta estava certa, não, quem estava certa era a Maria. Não estamos aqui para fazer esse tipo de comparação. A gente quer ressaltar a diferença de personalidade das duas, né? Talvez Marta tenha se equivocado com os ensinamentos de Jesus. Talvez Maria tenha aprendido na essência o que era mais importante para ela naquele momento. Então, não vamos comparar
o que a gente pode ressaltar é o coração de Marta e a operosidade, as mãos trabalhadoras da Maria. Isso a gente pode ressaltar nessa passagem. Maria precisava aprender com Marta algumas coisas, mas Marta precisava aprender outras tantas com a Maria. Kardec nos diz que nós somos espíritos imortais em evolução. Isso é uma grande lição de Kardec para nós. Nós espíritas, partimos desse pressuposto. Somos espíritos imortais em evolução. Sendo assim, estamos sempre predispostos e a cada hora do dia estamos preocupados em dar um passo a mais nessa evolução. Sempre estamos preocupados com isso. E para nós que somos espíritos em evolução, imortais, o que é essencial? Né? O que é essa boa parte? O que é essa boa parte que Jesus falou que Maria escolheu e que não lhe será tirada? A gente precisa ver na nossa vida o que é essencial. É importante, claro, que a gente cuide da casa, que a gente tenha um trabalho, que a gente cuide das crianças, que a gente organize a casa. Claro que isso é importante. Mas também é importante os nossos momentos de contemplação. A gente precisa ter um momento nosso, a gente precisa parar, a gente precisa se conectar com o espiritual. E a gente só se conecta com o espiritual quando a gente se dispõe a isso, quando a gente se dispõe a ouvir algum ensinamento bacana, quando a gente se conecta através de uma meditação, de uma prece, quando a gente consegue prestar atenção em alguma coisa boa, quando a gente tem uma boa conversa, a gente está se conectando com essa espiritualidade. Porque tem um momento da nossa vida, somos espíritos imortais, mas nossos corpos são mortais. Então, tem um momento na nossa vida que cada um de nós vai desencarnar. E quando desencarnamos, a gente não leva absolutamente nada, né? Não leva as coisas da nossa casa, não leva nossos livros, não leva nossas roupas, aquele carro que a gente comprou em tantas prestações e que a gente tem que fazer tantas horas extras para pagar. A gente deixa o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nossa família, tudo fica. O que a gente leva? A gente leva aquilo que a gente construiu dentro da gente. A gente leva aquilo que fez o nosso espírito caminhar um pouquinho mais. É isso que a gente leva. Então, a gente precisa dedicar tempo para isso. Não que as coisas materiais não sejam importantes, porque estamos num planeta que exige essas questões materiais. Mas, como espíritos em evolução, a gente precisa equilibrar o material com o espiritual, o momento operoso com o momento contemplativo. É preciso buscar esse equilíbrio. E a passagem da Marta e Maria, ela vem nos ensinar muito sobre isso, né? Muitas vezes a gente tem vivido como Marta nessa encarnação. Eu mesma me vejo Marta muitas vezes, atarefadíssima, correndo enlouquecidamente. Parece que as 24 horas do dia não dão conta da gente terminar de fazer as coisas, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa correr, a gente precisa dar conta, a gente precisa fazer, né? O mundo, se a gente deixar, ele engole e deixa que essa porção Marta se sobressaia e tome vulto na vida da gente. E o tempo para a porção Maria, onde fica? Tem gente que, às vezes, não consegue nem ficar em silêncio, não aguenta o silêncio é opressor. Por que será? Porque a gente está acostumado nesse ritmo, né? A gente precisa, como Marta, mudar um pouco de hábito.
que a gente pode fazer para que o silêncio seja benéfico para o nosso dia a dia, para que a calma, para que as coisas mais tranquilas, para que a ligação com o espiritual seja maior, né? Vejam só, a Marta tinha Jesus dentro de casa e não deu importância para isso. Jesus dentro de casa e a Marta lá, arrumando as acomodações, vendo as roupas de cama, cuidando da comida. Maria ficou ali aos pés de Jesus, olhando a sua preleção. Emmanuel tem uma coisa muito bonita, e que ele fala que todos nós temos 24 horas. O anjo tem 24 horas e o assassino tem 24 horas. Então, todos temos 24 horas. Ganhamos 24 horas a cada manhã que a gente acorda. O que é importante é o que a gente vai priorizar nessas 24 horas. O que a gente prioriza? O que é essencial nas 24 horas? Como a gente está dividindo esse tempo? Né? Sabe aquela história de colocar, você tem um pote de vidro e tem que colocar areia, pedras grandes, pedras médias, pedras miúdas. Se você colocar primeiro a areia, o pote enche e não há espaço para as pedras grandes, nem para as médias, nem para as miúdas. Já se a gente faz uma ordem de prioridade e pensa direitinho como a gente vai fazer isso para colocar todas aquelas coisas naquele pote de vidro que tem um volume só, e se a gente colocar as pedras grandes primeiro e depois colocarmos as pedras médias, por fim as pedrinhas miúdas que elas se encaixam no meio das grandes e, enfim, completar o pote com areia, colocamos tudo lá. É uma questão de prioridade. Então, na nossa vida de espírito imortal, qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa pedra grande? Se a gente não estiver atento, os dias levam a gente. Levam de uma maneira de roldão, assim. Vamos fazendo e nem conseguimos parar e pensar no que estamos fazendo. Então, quando a gente pensa nessa história, a gente pensa nas nossas porções que temos dentro de nós, a gente fala, não, Marta tem mãos operosas, a gente precisa aprender com ela. Mas ter mãos operosas não basta, é preciso ter o coração da Maria. Então, a gente precisa de estar sempre equilibrado e de estar a cada 24 horas nos monitorando. Será que demos importância demais à nossa porção Marta? Será que atendemos a nossa porção Maria? Como é que é isso, né? E quando a gente fala isso, a gente tem mais uma coisa para aprender nessa passagem de Marta e Maria, a escuta. Maria para ouvir. Maria para escutar o Mestre. Naquele momento, o essencial para Maria era ouvir o Mestre. Marta desperdiçou aquele tempo. Eles não sabiam quando Jesus voltaria à sua casa, não sabiam que dali a pouquíssimo tempo Jesus seria crucificado e elas não teriam mais essa oportunidade. Marta, infelizmente, desperdiçou. Maria ficou com a boa parte, aquilo que não seria tirado dela. Então, essa coisa da gente saber, a ação de Marta é necessária, contemplação de Maria é necessária. Basta a gente equilibrar. O Richard Simonetti tem um artigo muito bacana que chama A Síndrome de Marta. Eu aconselho vocês a procurar aí no Google Síndrome de Marta, por Richard Simonetti. Ele tem um texto muito bom. É meio que assim, a gente recebe um parente em casa, a gente que tem síndrome de Marta, aquele parente mora distante, ele vai vir só esse final de semana e a gente está preocupado, que comida a gente vai fazer, como vai ser, se os banheiros estão limpos, se a casa está limpa, se a casa está arrumada, isso é importante. Mas a visita chegou.
O que é mais importante? Você conversar com a visita. Não, todos da casa vão, conversam, jogam, e você está lá, preocupado se a comida vai chegar a tempo, se o quarto está bem arrumado, se os Cs que você vai colocando na sua vida, né? O final de semana passou, na hora de se despedir, você fala assim, puxa, a gente nem teve tempo de conversar, passou tão rápido. Passou tão rápido porque a gente não focou no essencial. O almoço podia sair mais tarde, você podia ter aproveitado mais a companhia daqueles familiares ou daqueles amigos. O quarto ia ser arrumado em alguma hora, mas você estava preocupado só com as questões práticas, né? É a síndrome de Maria tomando conta da gente. E Jesus chama atenção também para esses exageros. Às vezes a gente exagera na casa da gente, né? A gente quer tudo arrumado, tudo limpo, tudo, e não aproveita a melhor parte. Aquela hora do almoço, a gente quer logo levantar, a gente quer logo arrumar a mesa, deixar tudo limpo outra vez, né? Isso é a melhor parte? Qual é a melhor parte? A melhor parte é a companhia, é a hora que você conversa, é a hora que você troca ideia, é a hora que você conhece melhor a outra pessoa. Então, tem mais ainda, mais uma coisa que a gente precisa aprender com a Marta e a Maria, né? Precisa aprender a não se comparar, porque Marta tinha feito uma escolha. Ela escolheu ficar naquele azáfama da casa, de arrumar, de fazer, só que ela foi cobrar de Jesus que Jesus chamasse a atenção da irmã, que a irmã também teria que fazer. Cada um faz as suas escolhas. A gente não precisa cobrar do outro. Se você escolheu que você vai parar, que você não vai parar, que você vai fazer, que a casa precisa estar arrumada, que tudo precisa estar em ordem, que você não pode perder aquele tempo, é uma escolha sua. Não é uma escolha da sua amiga que veio te visitar, não é a escolha da cunhada naquele almoço de domingo, não é a escolha da tua nora que não levanta rápido para lavar a louça depois do almoço, né? A gente não pode comparar, e Jesus mostra isso nessa história. A gente precisa ter os dois lados, Marta, Marta. Marta, Marta. O que é essencial? O que é a boa parte? Jesus não está fisicamente na nossa casa, né? A gente não pode ter um Chico Xavier, um Divaldo Franco vindo visitar a gente, mas através do Evangelho, Jesus está presente, né, na nossa casa. Se a gente parar uns minutos em casa, abrir o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, assistir o Evangelho online, nesses tempos de pandemia a gente não pode estar presente, mas a gente está online. Como é que a gente está na hora do Evangelho? Como é que a gente está se comportando? Como Marta ou como Maria? A gente está contemplativamente absorvendo as lições do Evangelho para colocar em prática? Ou a gente está como Marta? Meu Deus, esse Evangelho não vai acabar? Está quase na hora de começar a novela. Aonde está a nossa cabeça? Onde está nosso pensamento? A gente está como Marta ou a gente está como Maria? Qual é a nossa melhor parte? O que é o essencial? A gente está presente o suficiente, está sereno o suficiente na hora que a gente está ouvindo o Evangelho, está disponível o suficiente? A gente está com a nossa porção Maria ligada na hora que a gente está ouvindo o Evangelho, na hora que a gente está conversando com um amigo, a gente está realmente conversando com o amigo, a gente está completamente lá com ele, ou a gente está com o celular na mão respondendo a uma outra pessoa que está a quilômetros de distância dali. Então, a Marta nos ajuda a escutar, nos ajuda a ver a importância de escutar. O Rubem Alves falava da arte da escutatória, né? Ele dizia que a gente não devia fazer aulas de oratória, e sim de escutatória, né? A gente precisa escutar o amigo, a gente precisa escutar o Evangelho, a gente precisa escutar um irmão de rua, a gente precisa escutar.
a nossa vida tende a nos puxar para a nossa porção Marta. Não tenho tempo, tenho que resolver aqui agora essa questão no celular, enquanto eu estou conversando com a minha amiga, ela é imprescindível que eu responda agora. Isso é Marta falando. Maria pousa o celular e se dispõe a conversar com o amigo só, naquela conversa com o amigo. Então, acho que é isso, gente, as lições da nossa noite de hoje, o que eu podia tirar dessa história de Marta e Maria. Emmanuel tem um poema, e ele é grande, chama A Boa Parte. Eu não vou falar o poema todo, mas ele termina assim: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, o que eu desejo é que a gente consiga equilibrar a nossa porção Marta e Maria. Ser Marta é muito necessário. Ser Maria é imprescindível. Então, eu desejo a mim e a todos nós que a gente fique mais atento no nosso dia a dia, se a gente não está deixando Marta engolir a gente e a gente não está pondo Maria de lado. Que a gente possa encontrar o equilíbrio. Uma boa noite a todos vocês. Até uma próxima terça-feira e a gente segue com o Evangelho. Olá, tudo bem, pessoal do Esperançar? Meu nome é Áureo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E assim iniciamos o nosso Evangelho online desta semana. Quanta luz você suporta? Como tem conseguido manter acesa a sua chama interior? É disso que fala a chamada parábola da luz do mundo. Ela está presente em 3 dos evangelhos do Novo Testamento. É explicada pelos Espíritos no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala sobre este ensinamento de Jesus. Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Ao invés de nós ficarmos tentando encontrar os significados exatos dessas palavras antigas, candeia, alqueire, candeeiro, vamos tentar entender a ideia central. Candeia era uma fonte de luz, alqueire, uma espécie de pote, vaso que cobriria a candeia, ocultando a sua luz. Portanto, a ideia central deste ensinamento de Jesus é que a luz precisa ser revelada, ela não pode ser escondida. Quanto à luz espiritual, aos ensinamentos espirituais que nos chegam, é importante notar que eles vêm progressivamente. O progresso intelectual, inclusive, potencializa o nosso progresso moral, porque nos dá discernimento. Agora, nem tudo estamos aptos a entender. Aos poucos, vamos criando condições para termos maior nutrição espiritual. Foi isso que o Espiritismo fez no século XIX, principalmente para o mundo ocidental, que já demandava uma maior cota de nutrição espiritual. O que estava sendo oferecido pelas religiões tradicionais já não estava sendo suficiente. Muitos acabavam indo para a descrença, se afastavam de qualquer ideia espiritual ao se defrontar com os ensinamentos que eram passados, ideias que já estavam ficando ultrapassadas, como a ideia de um inferno eterno, enfim, outras coisas que o Espiritismo superou e quebrou paradigmas, abriu caminho para tantos outros avanços, né? O ponto é que luz demais pode nos cegar. Não nos é compreensível. Você
Imagina o que seria para uma criança do ensino fundamental ir assistir uma aula de um doutorado. Simplesmente impossível de compreender. E assim também é conosco. Como já dizia o nosso célebre filósofo Sócrates, o sábio sabe que nada sabe. Numa série recente de muito sucesso da Netflix, a série Dark, constantemente era repetido que o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. E a série falava muito sobre as interações complexas das dimensões, espaço, tempo, relatividade, coisas que ainda são bem complicadas da gente entender. O que não sabemos é uma gota. O que sabemos é uma gota. O que não sabemos, um oceano. Talvez a proporção seja até maior do que essa. E subitamente ser exposto a uma quantidade excessiva de luz pode surtir o efeito contrário. Por isso que ela tem que vir progressivamente. Um outro ponto deste ensinamento de Jesus é a necessidade de mantermos a nossa chama interior acesa. A chama da esperança, da força, do otimismo. O próprio Jesus alertou que um dos sinais de que os tempos seriam chegados é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então não deixemos a nossa luz se apagar. Emmanuel, certa vez ele explicou que a luz dos outros é importante. Ela nos serve de farol, de guia. Vá por aqui. Mas em toda a jornada pessoal, chega um momento em que você estará sozinho, diante dos seus desafios, com a luz que você já consegue fazer, por si próprio. Falando em luz, falando em chama, lembramos do fogo. O que é o fogo, um elemento físico? O fogo é uma reação exotérmica de oxidação, seja lá o que isso quer dizer. Mas enfim, o fogo precisa de 3 ingredientes: combustível, comburente e calor. Combustível é o material que queima. Comburente é o oxigênio que alimenta essa reação em cadeia. E o calor é a energia que dá o start nesta reação. Vamos tentar fazer um paralelo do que seriam esses elementos na manutenção da nossa chama interna. O primeiro deles, o combustível, que é o material que queima. O que queima se consome. Nosso maior exemplo é a estrela que nos nutre, o Sol, que tem um estoque de hidrogênio, que um dia se acabará, e fundindo hidrogênio em hélio, emite uma quantidade absurda de energia que nos chega aqui em forma de calor, mas também se manifesta em outras dimensões. Então, esta primeira reflexão, o combustível é o material que queima. Então, para que mantenhamos a nossa chama acesa, precisamos nos doar, nos consumir, no bom sentido. Ou seja, nos doar, fazemos um movimento de esforço, de entrega, de comprometimento. Lembrando do ensinamento de São Francisco de Assis, que remete a uma lei universal, é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. Então, ao se movimentar e se entregar, se doar, você estará pleno de combustível para manter a sua chama interior acesa. E o comburente? O comburente do fogo é o oxigênio. Sem oxigênio, as chamas apagam. Assim como o oxigênio, a nossa chama interior precisa ser alimentada. E assim como o oxigênio é abundante na natureza, também temos em abundância elementos que nos alimentam internamente. Fontes de esclarecimento, amigos, relações saudáveis, as coisas que te aquecem o coração. Tudo isso vão dando o comburente necessário para que a sua chama interior continue firme. E quanto aos ensinamentos espirituais, hoje eles estão cada vez mais abundantes. Livros, internet, você tem meios de se manter sempre conectado com a sua verdadeira essência de ser espiritual. Agora, ao colocarmos a candeia sobre o alqueire, abafamos a chama, cortamos o oxigênio. A chama se apaga.
O que seria então o alqueire neste paralelo que estamos fazendo? O alqueire que abafaria a nossa chama interior seria representado pelas distrações, pelas ilusões do mundo material, que tem o poder de aos poucos fazer com que a nossa chama interior se esvaeça por falta do comburente necessário. Estas distrações que o mundo nos oferece em tanta abundância são muito bem representadas na parábola de Marta e Maria, que a nossa colega Roberta vai explicar em seguida. Uma parábola muito interessante que mostra como Maria optou pela boa parte, ao permanecer ouvindo os ensinamentos do Mestre, enquanto Marta estava presa nas tarefas do cotidiano, que são importantes, mas são acessórios. A nosso verdadeiro ponto de equilíbrio do nosso bem-estar interior. E o calor, que seria a terceiro ingrediente do fogo. O calor é necessário para que a reação do fogo aconteça. O calor representa o seu estado evolutivo, a quantidade de energia que você já conseguiu criar em você mesmo. Quanto mais calor, quanto mais evolução, maiores condições você terá de manter a sua chama brilhando cada vez mais. Mas sempre com combustível da sua doação e com comburente das coisas que você tem se alimentado. Sejamos luz neste mundo que ainda está em tanta escuridão. Seja a luz que você já consegue ser. Uma velinha pequenininha também ilumina, também vence a escuridão. Juntos podemos iluminar muito mais. Brilhe então a sua luz. Segue o Evangelho. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um Evangelho, trabalhando o capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos falar especificamente de uma passagem desse capítulo do Evangelho que afirma que os sãos não precisam de médico. Quando a gente pensa nessa frase, ela é uma frase bem óbvia, né? Ainda mais se nós pensarmos no nosso cotidiano, material, do dia a dia. Dificilmente nós vamos ao médico quando está tudo bem conosco. Até deveríamos ir, né? Fazer consultas de rotina e tal. Mas, em geral, quando a gente procura um médico, um pronto-socorro, é porque há algo de errado com a gente. Tanto que quando a gente chega lá no consultório, o médico, a primeira pergunta que faz é: então, por que você me procurou? Qual é o seu problema? Ele entende que haja um problema. Quem está bem, está saudável, está tudo, não precisa de um tratamento. Quando nós transpomos essa ideia para o lado espiritual, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é de que hoje nenhum de nós é totalmente são do ponto de vista espiritual. Nós estamos encarnados na Terra, um planeta que é de provas e expiações e está aí numa transição para um mundo de regeneração, um planeta onde ainda existem dores, sofrimentos, e quando nós olhamos para dentro de nós, cada um de nós vai encontrar muitos problemas. Nós ainda temos orgulho, egoísmo, vaidade, preconceito, enfim, N doenças da alma aí. E aí, quando Jesus vem como grande médico dos médicos, né, o médico da alma, nós precisamos dele, além de todo o amor com que ele nos acolhe e nos envolve, é esse amor que cobre uma multidão de pecados que vai nos ajudar para que nós evoluamos. E aí, o que a gente faz no dia a dia? A gente tem uma mania de se achar mais são do que os outros, né? Então, às vezes, por exemplo, quando eu vejo a representação de Jesus no meio de bandidos, ou numa escola de samba,
ou entre pessoas que eu considero inferiores a mim, às vezes eu julgo. Quem é essa pessoa para falar de Jesus? Nossa, tá errado. E aí a gente lembra de quando Jesus esteve encarnado. Jesus encarnado andou com as prostitutas, com os ladrões, com todas as minorias e os excluídos. Não tenhamos dúvida, se ele tivesse reencarnado hoje, certamente Jesus viveria numa comunidade de periferia, no meio de bandidos, de traficantes, enfim. Assim como ele nasceu na periferia da época dele, que era a manjedoura. Então, quando nós nos achamos mais dignos do mestre, dos seus ensinamentos, ou mesmo da doutrina espírita do que o outro, é o nosso orgulho que está entrando aí. E aí eu tenho que lembrar, não, é exatamente a pessoa que mais erra, a pessoa que mais precisa, que Jesus mais vai acolher. Então, será que hoje, se Jesus reencarnasse, nós o aceitaríamos com o seu discurso de amor, de igualdade, de partilha? Ou nós acharíamos que ele é só mais um lunático e que não é um cidadão de bem, por exemplo? É uma coisa para a gente pensar. E dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem mais uma interpretação que eles trazem, que é muito bacana, quando fala dos sãos que não precisam de médicos, com relação à mediunidade. Muitas vezes nós vemos médiuns de moral muito duvidosa. A gente olha, né, aquela pessoa que enriquece à custa da mediunidade, que usa a mediunidade para o mal, ou que às vezes até simula uma mediunidade para o bem, mas é super vaidosa, gosta de ter um pedestal dentro do centro espírita. Isso também acontece. E aí às vezes a gente olha e se pergunta, nossa, mas por que Deus foi dar mediunidade para essa pessoa tão maldosa, tão vaidosa, tão errada? E aí, de novo, o Evangelho fala, os sãos não precisam de médicos. A mediunidade em si, ela é uma condição orgânica, né? Então, é como você ter o cabelo castanho, ou cabelo loiro, cabelo cacheado ou liso, ser alto, ser baixo. É uma escolha de uma aptidão do seu corpo, de uma característica do seu corpo. E o espírito que tem uma mediunidade, ele incluiu a mediunidade no seu planejamento reencarnatório. E o simples fato de ser médium não faz de ninguém um espírito mais ou menos elevado. A pessoa simplesmente tem uma condição de se comunicar com os espíritos, que ela pode usar para o bem ou para o mal. A gente sempre espera que use para o bem. Então, quando a gente olhar esses casos, né, de uma mediunidade mal utilizada, antes de julgar, vamos pensar, os sãos não precisam de médicos. Se essa pessoa não é sã, eu também certamente não sou. E ela tem a mediunidade dela como um recurso para evoluir. E eu? Quais são os recursos que eu incluí no meu planejamento para que eu evolua? Será que eu os estou usando para a evolução? Ou será que eu também estou fechando os olhos? Então fica aí a reflexão. Antes de olhar o outro, vamos olhar a nós mesmos e vamos reconhecer quão doentes da alma nós ainda somos, mas com uma imensa vontade de melhorar, e como que a gente pode empenhar todos os recursos para que esse tratamento espiritual desenvolvido ao longo da encarnação, que não é o tratamento que ocorre só dentro do centro, mas é o tratamento criado pela conjuntura do nosso planejamento. Será que eu estou sendo dócil a esse tratamento ou resistente? Será que eu saio da encarnação com o remédio tendo feito efeito ou não? Fica aí a reflexão para todos nós. Obrigada.
e sorria. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai saber. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos.